Without looking up, I know you see me, cause on and on you keep blessing me, but on and on I keep worrying. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos. Estou de volta aqui, pessoal, com mais um vídeo novo, falando agora sobre uma revisão de leis de Newton, né? Sobre o conteúdo de leis de Newton. Então, se você ainda não é inscrito, tá? Se inscreve aí no canal, né? E dê um gostei aí, um like pra gente ajudando também esse canal crescer, tá? Mas o intuito mesmo aqui mais é o conhecimento, tá? Não quero nada em troca, mas o conhecimento é o que vale para todos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer uma pequena introdução, falar um pouco da vida de Newton e depois a gente, em seguida, vamos falar realmente das 3 leis de Newton que vimos essa semana nas aulas online, tá? Então, pessoal, o senhor Isaac Newton, né? Ele foi um físico e também matemático. Nasceu em 1642 e morreu aos meados de 1727, né? Foi um grande físico e também um grande matemático, com aplicações da matemática no cálculo integral e diferencial, né? E na física com as suas leis de Newton e a lei da gravitação universal, né? Além de outras ideias também, mais aplicações daquilo que Galileu Galilei ele fez sobre os movimentos, né, da cinemática. Newton ele começou a perceber a causa desses movimentos, por que desses movimentos acontecem, e aí formulou grandes conceitos que nós estudamos ali no primeiro ano do ensino médio e também do segundo ano, né, como também a óptica geométrica, fez aplicações, né, em ondas estacionárias, várias outras aplicações que nós temos das leis de Newton, né, a lei da gravitação universal. Então, Newton ele não acreditem, né, que é só um mito, né, sobre a história que caiu uma maçã na sua cabeça e bum, ele conseguiu descobrir várias coisas. Não, Newton ele já estudava desde cedo, né? Ele era um adolescente, né? Aos meados de 11, 12 anos ele já estudava bastante e também queria sempre descobrir novas coisas, né? Ele não se contentava com aquilo que ele somente aprendia, né, na escola. Porém, ele buscou essas coisas, né? E aí, ao longo do passar dos anos, ele foi desenvolvendo e gastando muito tempo nos estudos, né? É tão tal que eu li já uma pesquisa que fala sobre a biografia dele e ele às vezes tinha um dia que ele não se lembrava, conversando com os amigos deles numa roda de conversas ali, almoçando, né, ali próximo à universidade, ele perguntou aos seus amigos, eu já almocei? Sendo que ele não lembrava que ele estava no local que eles foram almoçar, e ele estava pensando, né, sobre os seus conhecimentos, suas ideias que estavam ali matutando na sua cabeça, passando ali na sua mente, e ele nem se lembrava que se ele tinha almoçado ou não, né? Então, Newton ele foi bastante conhecido e hoje atualmente não apareceu nenhum outro físico com esse nível, claro, não desmerecendo os outros, mas grandes coisas ele fez a partir também de outros físicos, outros matemáticos, né? Tanto tal que ele afirma aquela frase, né, que eu cheguei mais longe porque eu me apoiei em ombros gigantes, né? E ele também ocupou a cadeira, né, a cadeira principal da organização, né, da direção de física, né, do departamento de física de Cambridge, né? Então, Newton ele teve várias contribuições, né? Voltando aqui para o que ele mesmo, né, criou, né, as suas leis, a primeira lei de Newton, que é conhecida mais como também a lei da inércia, nos diz que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, né? Ou até que outra força modifique o seu movimento anterior, né? Então, essa primeira lei representa sobre o comportamento dos corpos, né? Tanto aqui no nosso planeta quanto fora do nosso planeta, fora da órbita, né, do nosso planeta, né, em outros planetas e até mesmo nas galáxias, tá? Então, que observou hoje um exemplo básico do universo, por exemplo, se nós soltarmos um objeto passando a velocidade de escape do nosso planeta, né, o que acontece? Ele pode estar à deriva do espaço, porque ele vai continuar sempre em movimento. Aí vem a primeira lei de Newton: todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, ele nunca vai parar.
tá? Agora, aqui na Terra, por exemplo, quando um corpo está parado, né? Então, se a gente empurrar esse objeto, ele volta para o estado de repouso, ele volta a parar. Outro exemplo de movimento é quando estamos dirigindo, né? Até mesmo sendo passageiros de um carro e de repente acontece uma freada brusca. O que acontece? Nossos corpos vão para frente, mesmo com cinto de segurança, porque o nosso corpo estava em movimento e acontece uma mudança de movimento e a gente tende a ir para frente por conta, né, que o nosso corpo estava em movimento, né? Então, para que isso mude, se está em movimento ou não, ou em repouso, uma força contrária, ela precisa modificar outra força, uma ação de movimento tem que modificar para que não esteja mais em repouso ou não esteja mais em movimento, ok? Então, essa teoria ela é bastante, e essa lei é bastante importante, tá? Para fins também de pesquisa, tá? Só que lá na frente, né, a gente pode pensar um pouquinho, eu vou dar só aqui um spoiler, o que Newton de fato, né, não observou sobre a velocidade, né, e que Albert Einstein ele observou, né? Fica aí um spoiler para você, se você quiser dar uma pesquisada, tá? E aí, se quiser, vocês podem deixar aí nos comentários para a gente discutir sobre isso em outra aula, tá? Então, na primeira lei de Newton, ele observou isso, e nos corpos do universo também. Ele afirmou que essa lei é válida tanto para, né, o nosso planeta Terra e quanto outros corpos, inclusive as aplicações de corpos celestes, que Johannes Kepler, ele também fez grandes aplicações, né? Que aí são difundidas 3 leis de Kepler, tá? Que é a lei das órbitas, a lei dos períodos, tá? E a lei das áreas, né? Então, nós temos essas aplicações, tá? Para a primeira lei de Newton. Tudo bem, vamos para a segunda. A segunda lei de Newton, mais conhecida também como princípio fundamental da dinâmica. Na dinâmica, a gente faz o estudo sobre o movimento sem se preocupar com suas causas, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter, né, independente do corpo, tá? Nós vamos ter uma massa. Quando nós pegamos esse móvel, esse corpo, e começamos a acelerar ele vai gerar um movimento, tá? E esse movimento é de deslocamento, que vamos chamar de força, que é dada em newtons, que é N, representado pelo Newton, né? M está sendo a massa, tá? Em quilos, e a aceleração tá sendo metros por segundo ao quadrado, tá? Não esqueçam, a aceleração aqui é metros por segundo ao quadrado. Então, a segunda lei de Newton é um princípio de forças também, né? Que nós aplicamos uma força, nós vamos ter um resultado, né, de movimento, né? E aí também tem a primeira lei de Newton também, e junto a consequência da primeira lei de Newton, né? E o que acontece? Se a gente, por exemplo, acelerar uma partícula, um móvel, independente da força que é aplicada, a gente vai gerar uma aceleração, vai girando, essa atração vai fazendo um deslocamento, um movimento. E aí nós temos o quê? Uma força sendo gerada. Tá? Então é isso, a segunda lei de Newton. Terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Para cada ação, né, há sempre uma reação, né? Ou seja, se eu aplico uma força, né, em um objeto, né, existe também uma força contrária. Por exemplo, no cabo de guerra, de um lado tem uma equipe puxando, do outro também uma equipe também puxando, tentando ganhar, né, para quem chegar na faixa primeiro, né? Se quem realmente aplicar mais força, claro que vai gerar uma força maior, a ação e reação, né? Então, por exemplo, se eu aplicar uma força empurrando alguém em uma superfície lisa, a reação vai ser o deslizamento, né? Para ela cair. Tá? Então, a ideia aqui também vem de força, porque essas forças elas vão estar aplicadas, pessoal, em um resultado, em uma força resultante, em uma deformação. Por exemplo, os carros em alta velocidade geram grande aceleração e uma massa muito grande, eu vou gerar uma força muito grande. E aí a ação da aceleração vai gerar uma deformação, que nesse caso, claro, se você está dirigindo e não perder o controle, a reação vai ser você estar no controle, né? Agora, se você está dirigindo e não perder o controle, né? O que vai acontecer? Você vai ter uma reação positiva, né? Então, para cada ação, há sempre uma reação. Então, pessoal, é isso, tá? Essa era a revisão. Muito obrigado, tá? Se você gostou do vídeo, curte aí,
tá? Deixa um comentário, qualquer dúvida. Então, até a próxima. Tchau.